Olá pessoal, seja muito bem-vindo, você meu amigo, você minha amiga. Esse é o nosso curso intensivo voltado para os exames da OAB. Eu sou o professor Roberto Caparrós e neste curso nós vamos falar sobre direito internacional. Aí você me pergunta assim, Roberto, como é que cai internacional no exame da OAB? Na verdade, são duas matérias com o mesmo nome. Na prova podem cair questões de direito internacional público, relações entre estados, entre países soberanos, e pode cair também questõezinhas sobre internacional privado, que na verdade é uma visão do direito civil relacionada a pessoas que estão em países diferentes e com jurisdições distintas. Tá bom? Para a gente começar, qual que é a ideia? Como é que você estuda para este curso? Na verdade, assim, você vai perceber que a gente vai ter toda a apresentação dos slides, nós vamos apresentar o conteúdo e vamos trabalhar os principais temas que caem na prova. O mais importante é você focar no que nós vamos conversar, destacar as palavras mais importantes, os conceitos, para entender como a matéria funciona e aplicar o resultado na prova. Tá bom? Aí você pergunta assim, Roberto, como é que você enxerga a matéria? Na verdade, eu trabalho com internacional, já faz bastante tempo. Inclusive, nós temos o livro, que é o que eu vou indicar para você como matéria geral, que é o esquematizado da OAB, que na verdade hoje é o livro mais vendido do Brasil na área jurídica, e é uma compra única. Lá você tem todas as matérias, tributário, internacional, civil, processo civil, e você, com uma compra só, fecha o conteúdo teórico para os exames da OAB. Tá? O livro é bastante importante porque ele vem de forma esquematizada, com todas as matérias, todos os tópicos e professores altamente especializados no exame da ordem. Certo? O que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer uma introdução para você entender de que forma o internacional é diferente das outras matérias. Porque, veja, quando você estuda direito civil, tributário, internacional ou processual, cada matéria tem a sua característica, cada matéria tem os seus princípios. O que nós vamos ver a partir de agora são os fundamentos, as questões mais importantes e que tornam o internacional diferente das outras áreas. Porque o internacional não é só a maneira como o Brasil enxerga a matéria, mas é algo que vale no mundo inteiro e aplicado no território nacional. É como se fosse uma lupa. Você olha de longe e verifica como os países no mundo inteiro se relacionam. E depois olha para pertinho e diz, no Brasil, a regra se aplica dessa maneira. Tá bom? Então vamos ver qual é o que eu chamo de teoria geral do direito internacional e quais são os seus fundamentos. Essa é a parte para todos nós firmarmos o terreno e começarmos exatamente do mesmo ponto. Tá bom? Então vamos ver na tela. Ó. Teoria geral e fundamentos. O direito internacional público, muitos autores, e na prova pode cair assim, chamam de direito das gentes, das pessoas. Por quê? Porque as pessoas formam países, esses países se apresentam no cenário internacional e se relacionam com os outros. Então, na verdade, o chamado direito das gentes são as pessoas, cada qual subordinada a um país, a um território, de acordo com determinada Constituição. Só que um dia, essas pessoas olham para o outro lado de uma montanha, de um rio ou do mar e percebem que tem outros grupos de pessoas. E quando esses grupos se conectam, se aproximam, a ideia é que entre eles surja algum tipo de relacionamento. E aí vem a questão importante. Roberto, quando essas pessoas se encontram e buscam algum tipo de acordo, algum tipo de tratativa na área internacional, qual é a questão mais importante? Vamos ver na tela? Olha só. O mais importante é a ideia de consentimento. Veja, nunca esqueça essa palavrinha para a prova, hein? Consentimento. Um país soberano só vai negociar com outro país soberano aquilo com o qual ele concorda, deseja e gostaria de ver implantado. Por exemplo, imagine que Brasil e Argentina sentam à mesa e vão celebrar um acordo. Os argentinos vão defender o ponto de vista deles. Nós, brasileiros, vamos defender os nossos interesses.
Se amanhã surgir um acordo entre brasileiros e argentinos, no meu exemplo, esse acordo estará 100% pautado no consentimento, ou seja, na ideia de que as duas partes concordam com o que foi negociado e vão cumprir aquilo. Tá bom? Então veja na tela, ó. O princípio fundamental que norteia isso aqui é o que se chama de pacta sunt servanda. Você já viu essa expressão várias vezes no direito. Pacta sunt servanda. O que foi combinado deve ser cumprido. As partes se submetem àquilo que foi entre elas acordado. Popularmente a gente chama isso de fio do bigode. Se Brasil e Argentina sentam à mesa para discutir um acordo, é razoável imaginar que, do ponto de vista dos argentinos, eles acreditam que nós brasileiros vamos cumprir com este acordo. E nós também temos a mesma expectativa. Nós conversamos com os nossos amigos de lá e esperamos que o tratamento jurídico que vamos dar àquela matéria também seja igual do outro lado. Portanto, essa ideia de pacta sunt servanda, que é como se fosse a argamassa que dá consistência ao tecido jurídico internacional, coloca na tela, ela é manifestação de um grande conceito, que é o conceito de boa-fé. A boa-fé, ela é um super princípio. A boa-fé é tudo aquilo que deve nortear as relações entre países. E como é que isso fica demonstrado na prática? Pacta sunt servanda. Você vai cumprir o que nós combinamos? Ah, eu vou sim. Isso está valendo tanto para mim quanto para você? Ah, está. Então, nesse caso, a manifestação da boa-fé, ela garante o cumprimento dos acordos. Na prova, lembre, pacta sunt servanda, boa-fé. São duas palavras importantes para você lembrar na hora do exame, e todas as alternativas que tiverem essas palavrinhas e respeitem esses conceitos são as corretas. Quando no exame da OAB você encontra uma questão que vai ao contrário, que bate de frente com essas ideias, você diz, opa, essa não é. Você risca aquela questão e pula para a próxima alternativa, buscando sempre a correta. E por falar em palavrinhas mágicas, conceitos importantes, eu gostaria de destacar alguns que você sempre vai procurar nas alternativas de cada questão, porque ao encontrá-los, acende uma luzinha verde e fala, opa, esse é o caminho, é por aqui que está a resposta correta. Vamos ver? Coloca na tela. Ó. Alguns conceitos fundamentais. O primeiro deles, soberania. Meu amigo, minha amiga, qualquer coisa no direito internacional público é pautada pela ideia de soberania. Isso é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, porque no direito de um país, por exemplo, aqui no Brasil, a ideia que nós temos é uma ideia de democracia. O Estado, que está lá em cima, por meio de lei, cria regras e essas regras subordinam a nossa conduta. Então você olha para cima e a lei vem na sua cabeça e diz assim, ó, faça isso, não faça aquilo, você está proibido, isso você pode fazer. Nós estamos acostumados com uma ideia de subordinação. O Estado, por meio de leis, manda e nós obedecemos. Nada disso vale no direito internacional. Guarde isso. A premissa é diferente. No direito internacional, não tem quem manda nem quem obedece. Se todo mundo for soberano, e é, todos estão em pé de igualdade. E todos vão conversar de igual para igual, pautados pela soberania. Então, tudo que você estuda nas outras matérias, pensando em Estado democrático de direito, em democracia, é internacional, você pensa em soberania. Eu sou um país soberano, eu só faço o que eu quero, e se eu fizer alguma coisa, mediante consentimento, concordância. Tá bom? Coloca na tela outra palavrinha mágica para você lembrar. Reciprocidade. Reciprocidade é uma ideia muito importante na ordem internacional. Normalmente, reciprocidade é assim.
do jeito que você me tratar, é o jeito que eu vou te devolver. O que venta para lá, venta para cá. Então, normalmente, na ordem internacional, quando um país concede um benefício a outro, ele espera que a recíproca seja verdadeira. Ele espera que o tratamento em sentido inverso seja exatamente igual. Por exemplo, você já ouviu falar que as embaixadas detêm uma capacidade de poder, de competência. Elas não estão normalmente sujeitas à jurisdição do território onde estão localizadas. Então você já viu isso em vários filmes, já viu em séries de TV. Sempre que alguém tem um problema, ele corre para a embaixada do seu país no estrangeiro. Por quê? Porque dentro da embaixada, como regra, a jurisdição é do país daquela embaixada e não do território onde ela se encontra. Então vamos pensar. Na embaixada brasileira em Roma, aplica-se a lei brasileira. Reciprocidade, mesma coisa em sentido inverso. Na embaixada italiana em Brasília, aplica-se a lei italiana. Do jeito que você me tratar, é o jeito que eu vou te devolver. Então, reciprocidade é uma palavrinha mágica na nossa matéria. Sempre que você encontrá-la, busque lá a alternativa correta. É nesse caminho que você deve trilhar. Vamos ver mais uma? Coloca na tela, ó. Mais uma aparecendo. Coordenação. Ao contrário do direito interno, onde é tudo subordinação, a lei manda e alguém obedece, aqui é coordenação. Pense o seguinte, os países estão em pé de igualdade. Não é uma relação vertical, é uma relação horizontal. Então você pega Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, são todos iguais. Eles vão conversar? Eles vão celebrar acordos? Eles vão buscar entendimento? Se a resposta for positiva, isso será mediante coordenação, no mesmo nível. Ninguém manda mais, ninguém manda menos. Aqui é irrelevante o fato de um país ser mais rico do que outro, mais poderoso militarmente ou mais influente nas questões geopolíticas. Do ponto de vista jurídico, o tratamento é exatamente igual. Juridicamente, todos estão no mesmo nível e devem se tratar mediante entendimento, mediante coordenação. Então, subordinação, imposição, são palavrinhas que você risca na prova e pula para a próxima alternativa, porque elas não estarão na resposta correta. Tá bom? Vamos agora avançar para ver algumas ideias super importantes da nossa matéria e como elas são aplicadas na prática, porque a prática sempre nos ajuda a criar um raciocínio na nossa cabeça e transportar esse raciocínio para a alternativa correta na prova. Vamos ver? Olha só. Primeira questão. Quais são as regras do direito internacional público que nós precisamos, de alguma forma, observar? A premissa básica do direito internacional, o ponto de partida, é o pacta sunt servanda. Já vimos isso e vamos agora reforçar a ideia. Países se aproximam, celebram acordos e devem respeitar, devem cumprir o que eles próprios negociaram e se comprometeram a fazer. Pacta sunt servanda é sempre boa fé na prova e é a alternativa correta. Tem mais, coloca na tela. Olha só, não existe no direito internacional um poder supranacional, algo que fica acima dos outros países. Por exemplo, na ordem internacional não tem um super legislativo que cria regras que valem para todo mundo. Não tem. Não tem um super judiciário com jurisdição compulsória onde todo mundo pode ser levado a responder. Não. Embora existam tribunais internacionais, tribunais com jurisdição internacional, eles não são obrigatórios. Os países não devem obediência a um tribunal. Não existe essa concentração de poder. Por quê?
Porque não é o conceito de um Estado, é um conceito de vários Estados naquilo que a gente chama de comunidade internacional, relações internacionais. Tá bom? E mais um na tela, olha só. Coordenação entre Estados soberanos. Se não existe um poder maior, algo que está acima dos outros, todo mundo fala da mesma forma. E se todos falam da mesma forma, eles precisam trocar figurinhas e, eventualmente, conversar. Deu para entender? Esse é um ponto importante, porque nessa parte de teoria geral, é muito, muito relevante você fixar essas palavras que aparecem destacadas na sua tela, essas ideias que eu tenho apresentado, para buscá-las nas alternativas. Claro, não é que a alternativa vai estar escrita exatamente dessa forma. Talvez a palavra não apareça, mas a ideia que aquela palavra transmite está lá na frase. E sempre que você encontrá-la, é essa alternativa que você deve assinalar no exame da OAB. Beleza? Agora, vamos ver. Características da nossa matéria. Lembrando, são duas. Agora é o direito internacional público. Não há subordinação dos sujeitos de direito a um Estado. De novo, não há um mega-organismo vinculante que, de uma forma inescapável, inexorável, obrigue as pessoas. O que existe é a jurisdição. Por exemplo, você se lembra, muito tempo atrás, há uns 30 anos atrás, houve um conflito aqui na América do Sul envolvendo as Ilhas Malvinas, né? Os argentinos invadiram as Ilhas Malvinas, considerando que elas pertenciam ao seu território, só que as ilhas eram de jurisdição e soberania britânica. E, infelizmente, lá nos anos 80, os dois países, Grã-Bretanha e Argentina, entraram em guerra. E, claro que havia uma desproporção muito grande de forças e tecnologia entre os exércitos, entre as marinhas, né, porque foi uma guerra basicamente marítima, e os britânicos venceram. Já caiu no exame do AB perguntinha nesse sentido. Olha, se dois países soberanos, no nosso exemplo, Grã-Bretanha e Argentina, disputarem um território, disputarem a soberania sobre determinada área, qual seria a forma jurídica de resolver isso? Aí sim, os dois países poderiam, se quiserem, levar a questão para um tribunal internacional, como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça lá na Holanda. Em vez de partir para a guerra, para o conflito, que é sempre uma situação terrível, dramática, os países poderiam, olha, não vamos nos matar para concluir quem está certo e quem está errado. Vamos pegar o caso concreto e levar para uma corte. Aí sim, com a concordância dos dois, pode ser levada a questão para uma corte, mas não é obrigatório. Então coloca na tela, ó. Não existe uma subordinação. O que existe é a possibilidade de levar uma discussão jurídica para um órgão internacional. Mesma coisa no caso das Nações Unidas. 3, 4 países estão ali discutindo, talvez até em vias de entrar num conflito, e a ONU pode servir como mediadora. Ela pode, de alguma maneira, tentar trazer esses países para uma conversa, para um diálogo e buscar algum tipo de solução para aquele litígio. Mas isso não é obrigatório. Você vai à ONU se quiser, você utiliza um organismo internacional, se assim desejar, e se a outra parte também quiser. Lembra? Soberania, pacta sunt servanda e coordenação. Tudo baseado numa ideia de consentimento. Tem mais, vamos ver na tela, ó. Inexistência de uma norma constitucional que fica acima das demais normas. Já houve tentativas nesse sentido. Por exemplo, na União Europeia, já houve a tentativa de avançar a integração dos países europeus com a criação de uma Constituição supranacional. Uma superconstituição que irradiaria efeitos para todos os membros da União Europeia. Bateu na trave, mas não saiu. Seria uma ideia de um direito supraconstitucional, um guarda-chuva,
com regras muito fortes, com regras muito estáveis, e aí cada país, ainda com a sua própria Constituição, mas já de alguma forma conectado àquele conjunto de princípios. Avançou-se nesse sentido, mas não aconteceu. Bateu na trave quando houve os plebiscitos, né, para que os países concordassem ou não, houve uma repulsa, houve um rechaçamento a essa questão e o tema não foi aprovado. Por quê? Porque no direito internacional público é da lógica dos países pensarem com a ideia de soberania. Eu não vou me submeter a uma vontade maior porque eu não preciso fazer isso. Pensa nisso, é uma questão interessante. Sempre quem detém mais poder não gosta muito de regras. Porque se você cria uma regra, mesmo tendo poder para fazê-la, você de alguma forma se submete a ela. Então, como no direito internacional todo mundo é soberano, não há essa ideia de eu mando ou eu sou mandado. Todos, na verdade, vão buscar, mediante consentimento, coordenação, essas tratativas. E que mais? Inexistência de atos jurídicos unilaterais e obrigatórios oponíveis a toda a sociedade internacional. Seria assim, um país sozinho diz, olha, eu quero que vocês obedeçam isso. Olha, eu produzi uma lei e essa lei vai alcançar, em termos de efeitos, todos vocês. Na verdade, não. Por mais que um país possa criar uma lei e aplicá-la de forma soberana no seu território, não necessariamente essa lei vai produzir efeitos para além das suas fronteiras. Deu para entender? Isso é muito importante. O direito internacional e a soberania estão muito relacionados a uma ideia de territorialidade. Onde você manda? Onde você exerce poder? Qual o alcance da sua jurisdição? É uma ideia que está muito relacionada ao desenho de cada território. Ou seja, não adianta um país, por mais forte que seja, querer impor uma regra, porque os outros não têm a menor intenção de cumprir com essa regra e nem devem cumprir. Então, essa ideia de subordinação, de imposição, sempre que cair no exame da OAB uma questãozinha relativa a esses temas, você pode riscar essa alternativa e pular para a próxima, que será a correta. Tá bom? Agora tem uma questão interessante. Na prática, você vai me dizer assim, Roberto, mas se tem tantas dificuldades, se a soberania é tão assim limitativa do entendimento, ele existe ou não existe na área internacional? Existe. Na verdade, mesmo com essas premissas que são diferentes daquelas que estamos acostumados, há sim uma grande rotina de entendimento entre países. Vamos ver na tela? Esse entendimento, ele surge da celebração de acordos. Mais adiante a gente vai chamar esses acordos talvez de tratados ou convenções internacionais. E esses acordos, eles podem ter um alcance bilateral, dois países, por exemplo, Brasil e Argentina, e podem até ser acordos multilaterais, envolvendo muitos países. No mundo moderno, há uma tendência enorme de acordos multilaterais. Por quê? Porque é muito mais interessante, no atual cenário globalizado, que todos os países adotem a mesma regra. É o que se chama de padronização. É uma tentativa de criar um standard, um modelo que valha para todo mundo. Como ideia, isso é genial. Porque, veja, existem 200 países, grosso modo, neste planeta. Se todos eles tiverem uma visão jurídica semelhante, fica muito mais fácil você entender as relações jurídicas, econômicas, geopolíticas entre esses territórios. Agora, se no direito brasileiro for de um jeito, no norte-americano de outro, e na Coreia do Sul diferente, aí já não é tão fácil você compatibilizar
esses sistemas jurídicos. Então, nos últimos 30, 40 anos, uma das grandes tentativas do direito internacional tem sido a celebração de grandes tratados multilaterais, com 50, 80, 100 países. E quando os países ingressam nesse tratado, às vezes o acordo vem com uma cláusula de single undertaking. Significa assim, ou você vem e adota o tratado inteiro, ou você fica de fora. É mais ou menos como um clube. Amanhã você quer se matricular numa academia ou frequentar um clube, tem lá um estatuto com as regrinhas. Se você não cumprir com todas as regras, você não vai poder pertencer àquele conjunto de pessoas. Você fala, olha, mas algumas regras eu concordo, agora tem outras que eu não gostaria de cumprir. Existe isso no direito internacional. São chamadas reservas. É quando há um tratado com vários artigos e alguma coisa é retirada a título de reserva, dizendo, ó, esse artigo eu não vou cumprir. Mas nos tratados multilaterais, que tem essa ideia de single undertaking, adota tudo de uma vez só ou fica fora do acordo, a ideia é não existir nenhum tipo de reserva. Isso é muito mais interessante, só que é muito mais difícil no mundo real. Porque até que esses países todos, 30, 50, 80, 120, cheguem a esse consenso, isso pode demorar anos e anos. É por isso que quando você estuda a história e a lógica dos tratados, você percebe que as negociações são muito lentas, muito demoradas, porque você precisa chegar a um ponto onde todo mundo concorda com aquilo que compõe o texto. Tá bom? Então, nesse sentido, vamos ver na tela, ó, você tem a necessidade de manifestação de vontade, de concordância desses países num acordo bilateral e principalmente nos multilaterais, e o consentimento, a ideia de que todos vão cumprir e que aquele acordo, sem exceções, sem reserva, passa a ser cogente, passa a ser obrigatório para todo mundo. Deu para entender? Muito bem. Então, este é o nosso primeiro contato com a ideia do direito internacional. São as primeiras teorias, os conceitos fundamentais que nós precisamos guardar para a prova. Com base nesses conceitos, você vai na prova buscar as alternativas que melhor reflitam o que a gente conversou hoje. E para saber o que conversamos hoje, vamos lá para a nossa hora do resumão. Vamos fazer aqui um apanhado geral de tudo o que conversamos nesta aula, para que em 2 minutinhos você lembre quais foram os temas mais importantes e leve para o próximo bloco. Olha só, resuminho. O DIP se fundamenta no consentimento. Essa é a palavra mágica que tem que estar como ponto de partida na sua cabeça. Que mais? As regras gerais do direito internacional público são aquelas palavrinhas como soberania, reciprocidade, coordenação. Essas palavras, elas são indicativos de que os países soberanos estão conversando, trocando figurinhas e aceitando mutuamente regras. Que mais? Olha só, tem também as características do direito internacional público. Um direito que não tem órgãos centrais, não tem quem manda e não tem quem obedece, onde todo mundo está sob pé de igualdade. Isso é um princípio chamado igualdade soberana das nações. A soberania faz com que todos os países sejam iguais. Cada povo, lembra? Direito das gentes, dos povos, escreve a sua história, desenha o seu país e produz a sua Constituição. Este ato, esta escolha, deve ser respeitado pelos demais, soberania, e passa a direcionar as relações deste povo, por exemplo, Brasil, Argentina, Canadá ou Japão, com os demais. O direito internacional, ele olha essa multiplicidade de países soberanos e tenta dar um pouco de consistência, tenta encontrar elementos que aproximem esses países.
E ao fazer esta aproximação, tudo que a gente viu, consentimento, palavrinhas mágicas e mecanismos de debate, coordenação e mais adiante, produção de acordos, tratados, etc., você deve levar para o exame da OAB. Tá bom? Ficamos por aqui. Essa é a teoria geral, são os fundamentos da matéria. Nos vemos nos próximos blocos. Até mais.